Quando se fala em Amazônia, todo mundo pensa em destruição. Geralmente se fala em destruição. E para uma cientista como eu, que tem passado 25 anos da minha história nessa região, eu já quantifiquei e chorei por muitas perdas. Mas o que mais me impressionou e me marcou nessa região é a incrível capacidade que ela tem de renascer. Quando uma floresta ela é desmatada, ela é cultivada para a agricultura e algum tempo depois ela é deixada para descansar, que é o que se chama de pousio, ela volta a renascer. É como se fosse uma luta da floresta para voltar ao seu estado original, como uma floresta. Provavelmente, todos aqui já ouviram falar do Arco do Desmatamento. Essa grande região que vai do Pará até o Acre, onde se concentram a maior parte dos desmatamentos na Amazônia. Mas, muito provavelmente, poucos sabem que no rastro desse arco existe o arco da regeneração. Hoje nós temos mais de 100 mil quilômetros quadrados de florestas em regeneração natural na Amazônia. Essas florestas, elas são chamadas pela ciência de florestas secundárias, enquanto as florestas originais são chamadas de florestas primárias. Mas localmente elas têm um nome especial. Elas são chamadas de capoeiras. É um termo indígena onde Kaá significa mata e uera do passado, uma mata que já foi. E elas são extremamente importantes para as comunidades locais, as populações tradicionais indígenas, agricultores familiares, porque é onde eles colocam as suas roças. Eles deixam essas capoeiras crescer intencionalmente por um período e um tempo depois eles vão desmatar, queimar e essas cinzas, esses nutrientes das plantas vão nutrir o solo, vão produzir a roça e levar o alimento para a sua mesa. Se essas florestas elas não forem desmatadas, elas seguem um processo de evolução. Ela começa com uma planta, com plantas pequenas, sementes transportadas por pássaros, morcegos, e ela vai seguindo o seu ciclo natural de regeneração. Os solos vão melhorando, o clima vai ficando mais ameno, e se tudo der certo, com 30, 40 anos, essas florestas elas vão ter aí um terço, talvez até metade, do carbono da floresta original. Obviamente que para uma floresta amazônica original, as árvores majestosas da Amazônia, elas levam séculos para crescer. Obviamente não é a mesma coisa, mas ela está no caminho. O quão perto essa capoeira vai chegar de uma mata primária, o quão próximo ela vai parecer, vai depender de muitas condições. E uma das principais, a quantidade de floresta que tem ao seu redor, naquela paisagem. Essas capoeiras, elas são extremamente importantes para conter a mudança do clima. Porque, tal como uma criança, elas crescem em alta velocidade, enquanto que o adulto, como uma floresta primária, ele já tem o seu crescimento estagnado. Os nossos estudos mostram que elas absorvem
5 vezes ou mais carbono da atmosfera do que uma floresta primária, que está guardando lá também uma grande quantidade de carbono, mas na sua biomassa. Então, por isso, elas são extremamente importantes no contexto das mudanças climáticas. Aqui eu mostro para vocês uma área de capoeira crescendo, se regenerando naturalmente há 60 anos, numa área da Embrapa Amazônia Oriental, aqui em Belém, a cerca de 10 quilômetros desse teatro. Ao fundo, vocês podem ver a Baía de Guajará. Essa floresta, quando você entra, você sente a natureza, você sente a umidade, o frescor. E quando vamos lá, às 5 horas da manhã, tem um canto lindo de pássaros. É maravilhoso. E vejam que essa floresta, ela não está crescendo nas melhores condições. Ela está crescendo numa área urbana. Pensemos que a grande parte, 94% das capoeiras na Amazônia, elas estão conectadas a algum fragmento de floresta madura. Portanto, elas têm ainda melhores condições para se regenerar. Com essa absorção de carbono tão importante das capoeiras, elas são muito importantes para conter a crise climática. Nós tivemos aqui na Amazônia, dois últimos anos, seca severa, que gerou incêndios florestais muito fortes. Todos podem se lembrar. Nas regiões mais desmatadas da Amazônia, a temperatura já aumentou 2,5 graus e a chuva já reduziu 30%. As populações locais nos relatam que eles não conseguem mais trabalhar após as 10 horas da manhã, devido ao calor. E eles têm perdido os seus guias naturais. Eles não sabem mais a hora de plantar e a hora de colher, pela imprevisibilidade do clima. O Brasil, reconhecendo isso, no Acordo de Paris, assumiu o compromisso de restaurar 120 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. Dessa área, é esperado que mais ou menos 50% aconteça na Amazônia. A gente tem um território imenso, não é mesmo? Mas a grande questão é como fazer isso. Qual a melhor alternativa para fazer isso? Como vamos conseguir? Geralmente, quando falamos em restauração de florestas, as pessoas logo pensam no viveiro, na muda, agora com alta tecnologia, nas sementes transportadas pelos drones. É muito comum as campanhas para plantar 1 bilhão, 1 milhão de árvores. Mas nós nunca ouvimos, geralmente a gente não ouve, uma campanha para conservar 6 milhões de florestas secundárias, por exemplo, 6 milhões de capoeira, que nós já sabemos que são capazes de crescer, que já se provaram viáveis. Enquanto esse plantio de árvores, nós não sabemos se elas vão sobreviver. Sem cuidado, muito provavelmente elas não irão. E as campanhas sempre são para essa primeira opção. Em 2014, nós fizemos um esforço colaborativo de vários cientistas para criar um método de classificação das florestas secundárias. E assim nós entendermos quando elas chegaram num estágio tão avançado de regeneração que o valor ecológico dela já é muito alto para a biodiversidade, para o carbono e
para o clima e vários serviços dos ecossistemas. Esse estudo, que foi confiado à coordenação a mim, junto com vários colegas, ele gerou a criação da primeira lei de proteção das florestas secundárias na Amazônia, essa lei do estado do Pará. Essas iniciativas, elas são extremamente importantes e muitos passos ainda têm a ser feitos aqui e nos outros estados da Amazônia. Estamos na crise climática, um grande problema. Nós temos que pensar como imaginar um futuro diferente para a Amazônia. Nos últimos 70 anos, a Amazônia ela foi intensamente destruída. Por que não podemos imaginar que os próximos 70 anos, que é o tempo de uma vida, seja um período de resiliência e regeneração? Que as crianças, que são importantes para cada um de nós, elas possam contar uma história de renascimento para a Amazônia. Talvez a minha filha, que hoje tem 3 anos, que ela possa olhar para essas áreas degradadas e encontrar e ver ali florestas cheias de vida.